Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde a todos, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouco do projeto que a gente está desenvolvendo, né? Nosso primeiro projeto aí nessa área de planejamento, né? E a nossa ideia é fazer dentro do MS Project, né? Desktop, um setup, né? Um setup onde seja um setup para as empresas, né? Mas você utilizando ali o MS Project, né? Fazendo dele como se fosse um aplicativo de para empresas mesmo. A empresa tá, que são de obras, né? Ou qualquer outro tipo de empresa aí, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou montando esse setup para quê? Para a parte de empresas, obras civis, né? Obra civil, tá? Então, o que vai ter dentro desse? O que nós temos que fazer primeiramente dentro desse setup, né? Primeiro, é o primeiro projeto aqui, Setup MS Project, colocamos o nome dele aqui. Essa plataforma, para quem não conhece, tá pessoal, é a ClickUp, é para mim, uma das, não estou fazendo propaganda aqui para ser ninguém, mas para mim, uma das melhores ferramentas aí, tá? Web, né? Online aí, de gerenciamento, tá? De projetos. Tem muita coisa boa aqui, ela paga melhor ainda. Mas aqui eu estou na conta gratuita. E aqui você pode fazer muita coisa também, né? Pode fazer muita coisa. Então aqui eu estou estruturando a minha ideia primeiramente, até mesmo para estar apresentando para parceiros aí que queiram desenvolver esse projeto aí junto comigo, né? E pessoas também que possam aderir a essa ideia para sua empresa e tal, e vão querer esse setup também. Então o que eu vou criar? Nessa criação a gente vai utilizar formas personalizadas, vamos também criar dentro do MS Project também códigos, né, em VBA que vai também automatizar os nossos processos, tá? Vamos criar filtros também, né, filtros aí dinâmicos, né, que vai também facilitar o nosso processo, né? Vamos criar botões de atalho, então vai ser uma coisa bem um conceito bem avançado aqui nessa parte de MS Project. Mais para frente, depois que nós definimos aí, terminarmos, finalizarmos esse projeto, esse setup, né, setup aqui de MS Project Desktop para empresas, né, nós vamos aí puxar para dentro do Power BI. Então, vão ser vários cronogramas no mesmo padrão, no mesmo modelo. Se você estiver gerenciando aí 3 obras, 4 obras que tem esse mesmo modelo aqui, esse mesmo setup, né, todos parecidos aí, você vai poder puxar de uma vez só, né, esses 3, esses 10, esses 20 lá por Power BI, e aí você vai conseguir ali fazer o gerenciamento de muito mais obras, né? Então ali ele vai dar para você gráficos ali, dashboard com recursos, né? Com histograma e várias coisas que você vai precisar aí conforme o teu contrato, conforme a teu SLA, né? Ok? E vamos lá. Para iniciar, pessoal, nosso primeiro ponto aqui que eu coloquei como aqui ele faz aqui parecido aqui também com o MS Project, tá? Ele dá aqui ao longo do tempo, como se fosse um Gantt aqui, mas aqui é porque ele está por semana, tá? Se eu diminuir isso aqui, né, colocar para menos aqui, né, para hoje, por exemplo, ainda não coloquei as datas aqui, eu posso colocar uma coluna aqui também. Por enquanto eu estou definindo a EAP aqui, tá? É como se fosse um cronograma, né? Eu estou fazendo aqui dentro do ClickUp por causa disso. Ele dá várias opções aí de você gerenciar essa tua ideia, né? Controlar essa tua ideia. E aí você vai dando avanço, né? Vai finalizando algumas tarefas aqui, ok? É parecido aí com o MS Project. Mas o MS Project, para mim, é uma das melhores ferramentas aí como aplicativo desktop, ok? Então aqui o ClickUp já é uma outra ferramenta também que talvez mais para frente possa chegar aí, ultrapassar o nível, não sei, né? O nível aí de MS Project e outros aí, tá? Mas vamos lá, pessoal.
Então, o ClickUp eu estou usando para isso aqui, só para a gente organizar as nossas ideias, ok? Mas falando aqui sobre o MS Pro, o que a gente vai fazer lá, tá, pessoal? Para a gente chegar aqui nesse primeiro ponto. Nós temos aqui que personalizar, tá, a planilha de recursos do MPP. MPP, toda vez que eu falar MPP, é o MS Project, tá? Então, nós temos que personalizar a planilha, tá, de recursos do MPP. Como o quê? Como BD do setup, como um banco de dados do setup. A primeira coisa que a gente vai fazer é organizar esse banco de dados do setup. Quais são as informações que a gente vai colocar lá? Eu vou dividir aqui para vocês, tá? Vou dividir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá aqui o MS Project. Tá pedindo para salvar. Então, o MS Project ele tem várias páginas aqui de exibição, né? Então, esse aqui é o gancho de controle, né? Você pode ver aqui ó, o gancho de controle, né? E aí ele tem vários níveis, né? Como você que é um pouquinho já conhece o MS Project vai saber do que eu estou falando. E aqui embaixo tem alguns ícones aqui, né? De atalho. Então, eu vou mostrar aqui para você, ó, planilha de recursos, tá? Então, quando a gente coloca aqui o mouse em cima, tá? Ele mostra pra gente que aqui é a planilha de recursos. Cliquei em cima dela, então aqui é como se é como se fosse aqui o nosso banco de dados, tá? Aqui vai ser esse aqui, ó, que a gente está falando, tá? Planilha de recursos do MPP, planilha de recursos do MS Project. Vamos utilizar ela como banco de dados desse setup que a gente está criando, ok? Então assim, o que é que vai ter nela, né? Aqui é praticamente o nosso QQP, né? QQP é o quadro de quantitativo de preço, né? Para algumas empresas. Em outras empresas a gente chama de CPU, né? Composição de preço unitário. E aí vai. Isso aí pode mudar de empresa para empresa, de região para região, entendeu? Mas a finalidade é essa, tá, pessoal? A finalidade é essa, é que lá tem o quê? Aquilo que foi definido em contrato aí com os setores com setores de contrato aí, né? Então, assim, se a contratante ela tem o setor dela que resolve a parte de contrato e a contratada também tem a parte de contratos dela também, que a gente chama de suprimentos em alguma empresa, né? Em algumas empresas, o setor de suprimentos, né? Então, eles vão conversar entre si ali, né? E aí vão ver a questão de contrato e vão chegar nesse denominador comum em relação ao que será fornecido, né? Nesse contrato aí de trabalho, quais são os materiais que vão ser fornecidos, quais são as mãos de obras que eles vão precisar, né? Que o cliente vai precisar, que o contratado, o contratante pode fornecer em relação a preço também, né? Se eles vão ser determinados como unidade de medida de verba, de unidade, de hora, entendeu? Então, tudo isso aí vai estar dentro dessa QQP, que é quantitativo de preço, uma lista de quantitativo de preço, ou CPU, que é a composição de preço unitário, ok? Cada recurso desse, ele tem seu tipo, né? Nós temos vários recursos, nós temos a composição dentro dessa, vamos chamar de CPU, tá? Composição de preço unitário, ok? Então, dentro dessa CPU aí, que é essa composição de preço unitário, né? É como se fosse um banco de dados. Nós temos aí a Sinap, por exemplo, né? A Sinap aí que é a Caixa, né? Lá tem várias composições de serviço, vários recursos dentro dessa composição. Aqui não é diferente, é como se fosse, tá bom? Nós temos a CEDOC também, que a gente usa bastante, e várias outras. Se você for ali no Orça Fácil, né, que também é uma ferramenta muito bacana aí também, você vai ver lá vários bancos de dados de vários estados, né, relacionado, tá, a essas composições e seus recursos, né, que estão atrelados dentro dessa composição. Então, isso aqui é uma composição, que é a CPU, composição de preço unitário. Dentro dela nós temos aí as composições, que é como se fosse o serviço, por exemplo, forma, né? Forma, ali é a composição. Dentro desse serviço de forma, né? Dentro dessa composição de forma, que é o serviço, nós temos ali o seu recurso. O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar da madeira, né?
ok? Para fazer esse serviço de forma, para poder atender essa composição e fazer esse serviço de forma. Nós vamos precisar dos pregos, nós vamos precisar de quê? Quem vai fazer isso aí? Nós vamos precisar da mão de obra, que vai ser quem? O carpinteiro, o servente que vai estar ali ajudando ele. Então, isso já são recursos, ok? Então, eu estou falando de serviço como composição e estou falando de recursos atrelado a material, né? A mão de obra, ok? Então, quando eu falar de recursos, eu vou estar falando disso aí. Mão de obra, material e outras coisas também, como composição também, tá bom? Então, pessoal, nós temos, falando nisso, nós temos os tipos, né, de recurso. Então, nós temos várias colunas aqui, né, isso aqui você tem que definir, isso aí já vem pronto, já às vezes no teu contrato, pode pegar lá e jogar aqui, mas assim, parecido com esse padrão, você vai ter que jogar aqui parecido com esse padrão. Lá dentro da composição tem um código, tá, tem um código aqui, esse tipo, isso aqui é do MS Project, tá, você não vai precisar mudar aqui. Agora, esse tipo de recurso você vai ter que definir, né? Se na tua composição não tem uma coluna que vem definido cada recurso desse aqui, ó, tá? Então você vai ter que fazer uma coluna que vai ter que preencher todas elas, tá? Com cada recurso, esse recurso aqui, por exemplo, de canteiro, de obras avançadas, assim, ele é o quê? Aqui eu vou determinar como material, tá? Vou determinar como material. É uma verba, tá? Dentro dessa verba aqui tem várias coisas lá dentro para entregar esse canteiro avançado, mas eu vou determinar como material. Onde a gente vai puxar lá para o relatório, tá? O dashboard lá vai aparecer lá como material. E aí eu vou puxar a questão de valores dele, de custo. É por isso que a gente determina isso aqui, tá? Esses tipos aqui, ok? Beleza. Então aqui eu tenho vários, né? Vários tipos. Então eu posso filtrar aqui, ó. Eu tenho tipo de recurso, né? Eu vou botar desmobilização, tá? Tipo de recurso de desmobilização. De desmobilização tem vários, né? Tem de EQP, que é equipamentos, tem equipamentos 50%, né? Tem hora extra 50%, hora extra a 100%, material, né? MOB, EQP quer dizer mobilização de equipamento. Aqui você tem que ter uma criatividade, né? Mas eu já estou te dando uma dica aí como é que você vai criar essa coluna, tá? Dividir aí por recursos, ok? Por tipo de recurso. A mod, o que é mod? Mão de obra direta, tá? Então, o teu carpinteiro é mão de obra direta, teu servente é mão de obra direta, é aquele que põe a mão na massa ali, que está diretamente no serviço. Agora, o MOI é mão de obra indireta, aquele que não está diretamente ao serviço, né? Na verdade, ele está indiretamente, por exemplo, ele tem aí 5 obras para cuidar, o engenheiro. Ele não vai ficar especificamente centrado ali naquela obra, em uma só obra, ele passa ali nas 5. Então, os clientes ao qual ele está atendendo vão ter que pagar ele de forma rateada, né? Entendeu? Porque ele está passando por, ele está cuidando de todos. Então, isso aí é uma mão de obra indireta. Geralmente, essas funções que são administrativas, né? Auxiliar administrativo, engenheiro, planejador, técnico de segurança, e aí vai, eles são desse tipo aqui, ok? Mas a ideia é essa, né? Se você passa a atender várias obras, né, ao mesmo tempo, você não fica definitivamente ali em uma só, né, durante essas 8 horas do dia, e sim você tem que passar em todas ali, você está cuidando mais de uma, né, e você tem que passar em todas ali no dia e cuidar de todas, você é mão de obra indireta, você não fica diretamente ali naquela obra. Então o conceito é esse, tá, pessoal? E aí nós temos mais outros tipos aqui, como Note, que eu botei Note ponto 20, né, que é adicional noturno aí, nós temos periculosidade também. E aí quando eu seleciono um desse aqui, vamos ver. Desmob-EQP. O que vai aparecer aqui? Vai aparecer esse recurso aqui, ó. Então assim, essa coluna aqui, eu estou juntando esse tipo, né, fiz um concatenar aqui e juntei essa descrição aqui, desmob-EQP, vem na frente com um traço, e aí eu junto com essa descrição que vem lá da CPU, tá? Lá do que você tem em contrato. Às vezes eles vêm com esses nomes aqui muito grandes, diferentes, entendeu? Então,
fica complicado. Depois a gente vai ajeitar isso aí na questão da fonética aqui, ó, nessa coluna fonética aqui, ó. Porque já pensou se você fizer um gráfico e aí você for colocar lá dentro do gráfico esse recurso aqui com esse nome grandão, como é que vai ficar lá? E é isso que a gente está com um probleminha agora, por isso que eu botei essa coluna fonética, porque aí eu vou definir aqui uma descrição assim menor do que essa daqui, entendeu? Então é isso aqui que vai aparecer lá no gráfico, mas quando eu for atribuir o recurso dentro do cronograma, eu vou pesquisar por isso aqui, ó, desmob traço eqp, ele vai aparecer para mim lá tudo isso aqui que é desmob traço eqp, e aí ele vai aparecer para mim numa lista lá, e aí eu vou estar só clicando, né? E aí eu posso fazer como se fosse uma função ali procv, né? E ele vai estar puxando aqui as colunas lá para o controle de Gantt, ok? Então essa é a nossa ideia, né? Essa é a nossa ideia. Então voltando lá para o nosso esboço aqui, tá? Do nosso primeiro projeto, Setup MS Project, Desktop para empresas, né? Nós temos esse primeiro ponto aqui. Então, é personalizar a planilha de recursos do MPP como BD, que é banco de dados do setup, ok? Então, nós estamos personalizando, tá? Nós estamos personalizando aqui, criando. Vamos falar um pouquinho mais aqui. Essa coluna aqui, tá, pessoal? Essa coluna aqui, você vai copiar lá do Excel que você tem, lá essa CPU lá da sua empresa, vai copiar para cá para dentro, entendeu? Também aqui ele vai mostrar outra situação, né? Ele vai mostrar aí, ele vai mostrar o que você tem disponível de recurso, né? Qual é o teu estoque de recurso, né? Unidade máxima, isso aqui é padrão mesmo, isso aí é do próprio Project, tá? É uma coluna nativa do próprio Project. Então, aqui é para definir quanto que você tem de estoque lá de material, quando esse recurso for material, quanto que você tem de recurso lá, de mão de obra, seja direta ou indireta, no teu efetivo ali na empresa disponível para fornecer para o cliente, né? Aqui vai ter o quantitativo, são números que você vai colocar aqui, ok? E aqui é a unidade de medida, né? Aquela nomenclatura que define essa unidade, ok? Às vezes é uma verba, às vezes é unidade por mês, né? Às vezes é quilo, às vezes é metros cúbicos, metros quadrados, metro, né, linear, e aí vai, entendeu? Por quilo. Então tem tudo isso aqui. Beleza, já essa outra coluna aqui, nativa também do Project, tá, pessoal? É onde você vai definir o valor, tá? Você vai definir aqui dentro do MS Project o valor, tá? O valor dessa unidade desse recurso, ok? Quanto custa esse recurso? Se é por exemplo, se é metros cúbicos, né? Então, aqui eu vou dizer, né, quanto eu tenho em estoque, né? Então, vai ter uma outra coluna lá que você vai definir aqui a quantidade, isso lá dentro do orçamento ou dentro da parte do Gantt de controle. Quantos você está atribuindo, quantos dessa unidade você está atribuindo para dentro daquele cronograma. E cada unidade aqui é o preço do metro cúbico, né? Quanto é o preço de um metro cúbico, né? Desse recurso, desse berço de lastro. Olha só o tamanho desse berço, traço, ou berço, vírgula, lastro, vírgula, enchimento ou base de areia, lavada, selecionada. Já pensou? Você for exibir isso aqui num gráfico, né? Fica bem, bem grande, né? Para exibir lá, para apresentar. Então, aqui, por isso que esse fonético aqui, ó, pessoal, a gente vai colocar, tá? O que que eu vou colocar aqui, por exemplo? Berço, vírgula, lastro, enchimento ou base de areia. Eu sei que é areia lavada selecionada. Eu posso botar aqui, ó, areia lavada, ok? Tá vendo como vai ficar bacana? Areia lavada. Pronto. Lá dentro do gráfico, né? Do gráfico, quando a gente for fazer o dashboard lá, vai aparecer isso aí, ó.
Entendeu? Então, quando eu for atribuir esse recurso para dentro do cronograma, quando eu for exibir no gráfico lá, para me ver os quantitativos lá e fazer o controle e tudo, vai aparecer a areia lavada. Pronto, acabou. Vai aparecer o custo dela, a quantidade, quantos metros cúbicos lá dentro dela, lá dentro do gráfico, tá? E vai aparecer a areia, ok? Show de bola. Muito bom, muito bom. É isso aí. E aqui, pessoal, nós temos novamente aqui esse metros cúbicos. Eu não lembro o que foi que eu coloquei, mas aí ele tem uma finalidade e depois eu vou ver o que que é, tá? Mas da taxa padrão, que isso aqui é o preço, tá? Nós temos aí o custo por uso. Isso aqui é como se fosse um acréscimozinho que a gente vai colocar, que depois eu vou te explicar sobre isso, né, gente? Como é que a gente vai estar usando essa coluna, tá? Vou estar te explicando depois mais a fundo aí como é que a gente vai estar usando. A gente vai colocar ela aí, tá bom? Então, a gente vai somar esse com esse, que vai dar aí custo, o valor total, né? Tá? O valor total aqui, essa coluna do valor total. Ou ou pegar esse e subtrair, tirar esse desse, né? Que vai dar aqui o. Então aqui você pode colocar menos ou mais, né? Entendeu? Que ele vai fazer essa continha aí e vai me dar aqui o valor. Aqui, como eu falei para vocês, é isso aqui, que essa fonética que vai exibir lá no gráfico, para essa coluna tem essa finalidade. E aqui o acumular, né? Aqui você vai estar falando aí para o projeto se como é que tipo você quer gastar esse seu recurso aqui. Se é rateado, né? Conforme você vai dando avanço, ele vai distribuindo até o final do projeto. Ou se é no início do projeto aqui, ó, a gente tem algumas opções aqui, ó. Ó, se é no início do projeto, por exemplo, canteiro, né? Finalizei o canteiro, quero no início, né? Ou defino se é lá para o final, que eu vou cobrar essa combinada ali com o cliente, né? Ah, não, quero que você me cobre só lá no final, essa verba de canteiro, ou no início mesmo, ou rateado, né? Toda a medição, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até chegar lá no final do projeto, eu te pagar ela toda nessa verba de canteiro, tá? Porque é muito alta, blá, 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 enfim. Esse aqui a gente define isso dessa forma, né? Como utilizar ali o custo, né? Como a gente vai distribuir o custo desse recurso. Eu espero que vocês tenham entendido aí, tá, pessoal? Agora vamos aqui pro esboço aqui do nosso projeto. Então, esse aqui é o primeiro ponto, tá? Personalizar planilha de recursos do MPP como BD, como banco de dados do setup. E aí tá aqui que eu falei para vocês. Então aqui eu botei as ordens, tá? Da coluna, né? O que que vem na primeira coluna, que é o código do QQP, né? Eu falei para vocês e agora eu estou mostrando, ok? Então, primeira coisa vai vir isso aqui, ó, tá? O código, né? Que é lá do teu QQP ou da CPU, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, CPU, que é a composição de preço unitário. CPU. Aqui na segunda coluna nós temos aí o tipo de recurso do MS Project. Essa coluna aqui é uma coluna nativa do MS Project, por isso que eu coloquei MS Project. Eu posso até colocar aqui MPP para ficar até mais padrão aqui, né? Fica padrão com os outros. Ó, só tipo de recurso MPP, tá? Então o MS Project, né, por padrão, ele divide esses recursos só em dois, tá? Só em dois tipos, trabalho e material. Já aqui eu fiz essa outra coluna porque eu divido ele em vários tipos, ok? Então isso aqui eu vou mostrar lá no Gantt lá, né, o que que é. Eu quero fazer um gráfico só para equipamentos, eu quero fazer um gráfico só para mostrar só os recursos de mão de obra direta ou mão de obra indireta. Eu quero também fazer um gráfico só para mostrar só materiais. Então lá, por isso que eu fiz essa coluna, porque senão ele ia mostrar só materiais, tá? E trabalho. Eu não quero isso, mas eu vou deixar ela aqui, tá bom? Então, segundo aqui, tá? Nós temos essa parte aqui de segunda coluna, tipo de recurso, né? MPP, quando eu boto MPP, porque é nativa do MPP, ok? Já na coluna 3, tá? Na coluna 3 nós temos aqui o tipo de recurso, tá? Que é do QQP. QQP ou barra CPU. Eu vou botar assim, ó, barra CPU.
tá? Que aí fica melhor. Olha só como a gente está encontrando aí um padrão, até mesmo para estar conversando com o pessoal, né? Vou botar aqui, ó, QQP barra CPU, porque algumas pessoas aí eles conhecem como QQP ou CPU, tá? Então vamos fazer dessa forma. Na quarta coluna nós temos o grupo, tá? O grupo, nós temos aqui o grupo, tá? Do recurso, tá? O grupo do recurso. Então aqui ó, tá grupo de MO, que é mão de obra, mas na verdade é grupo de recurso, grupo do recurso, tá? O grupo do recurso. E aí, o grupo do recurso. Então aqui dentro eu vou determinar, né, se esse recurso aqui ele pertence ao grupo civil. Se for, por exemplo, mecânico, ele pertence ao grupo de mecânica. Se ele for da civil, for um pedreiro, né, ele pertence ao grupo da civil. Então aqui também eu vou determinar, nessa coluna eu vou determinar a que recurso, a que grupo esse recurso pertence, né? Se for, por exemplo, aqui ó, esse nome grande pra caramba aqui, ó. Esse nome grande pra caramba aqui, né? Então eu vou determinar como material, que ele é do tipo material, ok? Do grupo de material, né? O grupo de material, é isso? Posso fazer dessa forma, né? E se for que mais? Se for um eletricista, o grupo de elétrica, né? E aí vai. Se for um auxiliar administrativo, se for um técnico de planejamento, ADM, se for equipamento, eu vou botar transporte, se for um motorista, transporte, aí sucessivamente, tá? Essa coluna vai servir para isso. E essa coluna a gente está determinando ela aqui como coluna 4, ok? A coluna 5, né? Eu coloquei aqui a composição barra recurso para pesquisa no CR. Então, o que que vai ter? O que vai ter, né? O que vai ter dentro? O que vai ter dentro dessa coluna aqui? Essa coluna é uma coluna nativa, né? Nativa aí do MS Prost, E aqui dentro, essa planilha de recurso, né? Planilha de recurso, que é do MS Prost, a gente vai colocar aqui dentro, né, as composições, os seus coeficientes, né, de cada composição e os recursos dessa composição. Mas eu também quero colocar aqui dentro locais, tá? Os locais. Por exemplo, se eu pegar um projeto aí, tá? Se eu pegar um projeto só de sapata, né? Construção de sapata. Então, eu vou ter sapata 1, sapata 2, sapata 3. Então, também eu vou colocar aqui também dentro, porque lá no controle gigante, eu quero puxar ele, tá? Uma lista personalizada, né? Eu quero clicar no botão e ele me dá todas essas opções, né? De local, de composição, de recursos, de tarefas, tá? Então, eu tenho que colocar aqui também nesse banco de dados os locais, né? Os locais de trabalho, né? Onde eu vou executar essa atividade, ok? Que vão ser definida por locais. No projeto você vai ver lá S1, que é sapata 1, tá? S2, que é sapata 2, S3, sapata 3 e assim sucessivamente, tá? Então, para esse serviço de sapata, a gente vai fazer isso aí, ok? Vamos fazer isso aí. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Parede, por exemplo, né? Parede 1, parede 2, parede 3, parede 4, né? O que mais? Qual outro tipo de serviço que a gente faz? A cerca, né? Cerca, lado 1, lado 2 ou calçada, né? Calçada trecho, né? Aí boto calçada 1, 2, 3, 4, entendeu? Então eu vou definir dessa forma também.
Isso aqui eu já quero ter um padrão, né, para as pessoas usarem. Beleza, se surgir uma outra coisa nova, ele pode incluir aqui dentro desse banco de dados e lá quando ele for criar a EAP dele, ele vai pesquisar, vai aparecer lá. Então essa é a nossa finalidade. Você está usando o MS Project como um programa, tá, da tua empresa. Você está moldando ele para ele ser um programa ali da tua empresa, onde vai ser modelo, onde todos os técnicos de planejamento vão ter ali o mesmo setup, vão estar falando todos a mesma língua. Hoje em dia, o que acontece? O técnico de planejamento, ele cria lá da cabeça dele uma tarefa, né, com uma nomenclatura diferente, o outro já cria com outra diferente, o outro já cria com outra diferente, então é que todos têm o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento aí, trabalhem juntos, tá? Mas vamos lá. Então, assim, nós estamos aqui na coluna, então vai ser a composição, recurso, né, e para pesquisa, ok? Então, é daqui que a gente vai pesquisar. Daqui que a gente vai pesquisar lá quando a gente for fazer a atribuição. É daqui que a gente vai pesquisar. Você vai colocar material, traço, e ele já vai aparecer todos que tem o nome material, traço. Tá? Tudo ali para você. Você vai só clicar e pá, dá enter que ele já vai atribuir ali rapidamente. Quando você atribuir em outras colunas, né? Vai aparecer já o coeficiente que está atrelado a essa tarefa, né? Lá também você não vai precisar colocar. O que você vai colocar lá é apenas a quantidade de material, tá? A quantidade de material e a quantidade de equipe que vai determinar ali, para determinar, com a finalidade de determinar a tua duração automaticamente. Então, dois campos que você vai preencher, né? Você vai preencher manualmente a quantidade de material, tá? Dessa atividade que você vai clicar apenas na lista lá e escolher. Na que você escolher, ela já vai trazer já o coeficiente, né? Tudo atrelado a essa atividade, né? Que está atrelado a essa atividade, valor, tudo. Mas você vai ter que colocar manualmente a quantidade desse recurso que você vai utilizar nessa tarefa, tá? E também a equipe que você vai, a quantidade de equipes que vai utilizar para executar essa tarefa. Quando você fizer esses dois preenchimentos manualmente, né, que é a quantidade de recurso, a quantidade de material, o número da quantidade de material e também a quantidade de equipes, ele vai gerar para você ali a duração daquela atividade, daquela tarefa automaticamente, tá bom? Essa é a nossa ideia. Vamos passar para a próxima coluna, tá? Então esse aqui é o campo de pesquisa que você vai pesquisar lá quando você for atribuir. Show de bola. Tá. Aqui na coluna 6, que é essa daqui, tá? É a que vai vir lá do teu QQP, tá? Do teu QQP. Então, vamos ver aqui. Recurso para pesquisa. Para pesquisa. No setup. No setup. Aqui é coluna 6, composição e recursos do QQP. Vou botar aqui do QQP barra CPU. Barra CPU. Barra CPU. E aqui, unidade de recurso disponível na empresa, tá? Já é essa parte aqui, ó. Isso aqui ele vai determinar quanto de recurso que eu tenho, tá? Ele vai fazer esse controle para a gente também. Então, aqui já é nativa do MS Project, tá? Então, a unidade de medida. Opa! Aí aqui já é do. Deixa eu ver aqui, unidade de medida. A unidade de medida vem do QQP, né? Do QQP, QQP barra CPU, ok? E aqui, unidade de recurso disponível na empresa.
MPP, que é do MS Project, tá? Mas você que vai determinar. Tá, beleza. O preço do recurso. Então aqui ela é do ela é do MS Project, né, do MPP, mas você vai colar aqui dentro, tá? Dentro dessa coluna é o preço do QQP barra CPU, ok? A gente está chegando nesse entendimento aí, mas depois a gente pode revisar aqui, tá? Com o que você vai preencher? Unidade de recurso, por exemplo, disponível na empresa. Esse aqui realmente não vem do QQP, né? Não, você vai determinar ali, você vai de acordo com o efetivo, né? Vou botar aqui, ó, conforme efetivo. Conforme efetivo, disponível na empresa. Olha que bacana, isso daqui ficou bem melhor, disponível na empresa. Então, quer dizer, disponível na empresa através de efetivo ou de estoque, né? Material estoque, né? Se for efetivo, vou para os recursos, mão de obra direta, indireta, equipamentos e tudo mais. Então, vamos tirar esse MPP daqui. Vamos lá. Agora, a parte de preço de ajuste, isso aqui você vai estar utilizando também, tá, pessoal? Depois eu vou explicar mais para frente para vocês, mas eu tive uma ideia muito boa, tá, em relação a isso aqui. Depois eu vou estar explicando para vocês. Porque eu só tá explicando por alto, tá? O MS Project, ele você faz o controle ali de 8 horas, né? Seja de segunda a sábado ali, se você quiser trabalhar no sábado, botar sábado para trabalhar também, né? Mas aí, por exemplo, na tua empresa, se você trabalha ali em contrato 8 horas, né? Mas para produtividade, né? Você trabalha 6 horas, porque você tem que ir no banheiro, né? O pessoal tem um lanche, então de produtividade mesmo, para determinar a duração, na realidade nós não trabalhamos 8 horas, de sim, nós determinamos às vezes com o cliente, ele, ó, pessoal, horas produtivas vai ser 6, tá? Não, horas produtivas vai ser 5, por causa que lá dentro da mina aí tem transporte, tem isso, tem aquilo, até chegar lá, começar a trabalhar, já deu 10 horas, já deu 9h30, entendeu? Então você sai 7 horas da manhã, você sai da tua casa, né? 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não sei. Você chega lá no serviço para bater o ponto 7h30, né? Quando você vai chegar na obra, é 9h30, 9 horas, então que você produziu? Você vai começar a produzir a partir do momento que você chega ali na obra, depois que você coloca todas as suas ferramentas, tem o DS e tudo, que você começa a produzir. Então, a minha duração que eu tenho que passar para o cliente tem que ser baseada nessas horas produtivas e não nas horas que são fictícias aí de contrato, que eles falam, 8 horas trabalhadas, tá? Negativo. Então, isso aí tem que ser acordado entre cliente e contratante e contratada, tá? A respeito disso, porque é isso que vai determinar uma duração mais assertiva aí do teu cronograma, tá? Do teu projeto, ok? Não adianta você falar para o teu cliente, eu vou colocar aqui no meu cronograma que é 9 horas, 8 horas, que você vai dar um tiro no pé, tá? Você vai dar um tiro no pé, porque você está produzindo 6, você está passando para ele a tua duração baseada que você está produzindo em 8 horas, e não tá, tá? Então você tem que definir essas horas produtivas junto com o seu cliente para estar colocando no MS Prost. E essa coluna é justamente para isso aqui, tá? Então eu coloco um acréscimo aqui, eu defino essa. Agora eu estou fazendo desse jeito, mas eu já pensei em fazer de uma outra forma mais para frente, ok? Eu coloco um valor, eu altero esse valor aqui, tá? Como se fosse 6 horas, mas um valor que vai bater o mesmo valor como se eu estivesse calculando com 8 horas. Não sei se você vai entender, tá bom? E é isso que eu faço. Então, por isso que eu não estou usando aqui esse custo por uso, mas o correto é você colocar o que está em contrato aqui
E o acréscimo, tá? O acréscimo aí de horas, né, para dar o mesmo valor do como se fosse 8 horas produtivas, né? Você vai colocar aqui. Então ele vai somar isso com esse que vai dar ali o mesmo valor como se fosse 8 horas produtivas. E no teu project, né, no teu MS Project aqui, você vai colocar aqui, ó, na parte de nessa parte de opções aqui, 6 horas por dia, entendeu? 6 horas por dia. De 9 horas a 16h30, porque os caras saem antes ali também para ajeitar as coisas dele, para pegar, entendeu? O ônibus, para se arrumarem, para vir bater o ponto. Então, vamos para a realidade para a gente dar uma definição mais assertiva aí para o nosso cliente, tá? Então, isso aí é muito importante. E aí é o seguinte, quando você usa esse custo, né? Ele vai calcular essas 6 horas ali, mas com um valor como se fosse 8 horas, entendeu? É como se estivesse falando assim, ó, cliente, é o seguinte, eu consigo estar produzindo 6 horas aí no dia, mas assim, em contrato você vai estar me pagando aquele valor ali de 8, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Aí o cliente, praticamente, ele vai ter que estar aceitando por isso aí. Agora, se for um contrato por hora mesmo, né? Ah, por hora, aí é outra coisa. Então, tudo vai dar interpretação, tá? Da parte aí de suprimentos aí, tanto da contratante como da contratada, ok? Não sei se vocês entenderam ainda, né, corretamente aí, da forma que eu queria que vocês entendessem, mas uma outra videoaula aí eu vou estar passando na íntegra para vocês aí, para a gente chegar, né, nesse entendimento aí e ser mais assertivo nos cronogramas, ok? Serem mais assertivo aí nos cronogramas. Vamos lá. Então, esse aqui é o preço de ajuste por uso, né? Por uso do recurso, né? Por uso. Valor do recurso, na coluna 11ª na 11, né? Valor do recurso, com BDI. Então, quer dizer, vai ser a coluna 9 mais, né, somada ou subtraída pela preço unitária, vai me dar esse valor aqui, total aqui, né, do recurso. Na coluna 12, nós temos a fonética aqui que eu já expliquei para vocês, né, para que ela vai ser, para que ela vai servir, não vou explicar novamente, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui uma outra coluna, a coluna 13, que eu vou colocar depois aqui, ó. Vamos colocar logo, né? Então, texto 13, olha só, texto 13, depois a gente vai organizar dessa forma aqui, tá, pessoal? O texto 13, nós vamos colocar aqui o nome, tá? De coeficiente. Coeficiente, ok? Coeficiente. Então, cada serviço desse, ele vai me ter um coeficiente, né? Por exemplo, aqui, ó, por metros, né? O serviço desse aqui, ó, fornecimento, espalhamento de compactação de brita. Então, eu consigo aí fazer um espalhamento de brita, tá? Em 1 hora eu consigo, aqui é por hora, coeficiente por hora. Eu consigo espalhar em 1 metro por hora, tá? E aqui eu vou botar a hora, né? 1 metro cúbico por hora, a 1 hora, tá? Esse coeficiente ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Como decimal. Então, quando eu estiver lá no Gantt de controle, tá? Eu clicar aqui, vai ter um botão, tá? Então, essa aqui vai ser a definição para vocês agora. Aqui vai ter um botão. Quando eu clicar aqui no botão, vamos ver aqui, onde é que tem aqui parecido, tá? Aqui. Em orçamento aqui tem parecido. Aqui em custo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Deixa eu ver. Aqui. Em recurso tem. Quando tem recurso. Aqui tem. Então, aqui, ó. Tá. Vamos botar aqui o nome do recurso. Nome do recurso. Então, quando eu for escolher, tá, a tarefa,
Vamos fingir que essa coluna é essa daqui, tá? Vamos fingir que o nome dos recursos é o nome. Então, quando eu for escolher uma atividade, eu venho aqui nesse botão, né? Funcionou aqui, vamos lá. Tá, não funcionou aqui, mas vamos no Gantt aqui, que ele vai funcionar perfeitamente. Aqui, vamos no Gantt, que vai funcionar melhor. Então, o nome do recurso, né? Então, aqui, pessoal, ó, quando eu for determinar aqui uma tarefa, por exemplo, né? Uma tarefa aqui. Essa daqui, ó. Essa tarefa aqui, né? Então, nós temos o local, tá? Nós temos a composição. Aqui a gente vai colocar uma composição, né? Ou serviço, né? Aqui eu estou colocando local. Local. Deixa eu ver. Bases. É o serviço e o local. É praticamente isso. Aqui é o serviço. Mas vamos lá, depois a gente define isso aí. Então, é como se aqui, ó, clicasse aqui e ele me exibisse, né, todas as tarefas que a gente está colocando lá naquela planilha de recurso lá. Tá, poxa, então eu vou pré-montagem da armação. Na hora que eu colocasse, clicasse, se ela tivesse aqui, né, pré-montagem da armação. Se eu colocar ela vai aparecer aqui, tá? Na hora que eu colocar aqui, pá, ela vai já trazer para mim, tá? Ela vai trazer para mim já esses dados aqui, ó, o coeficiente que está lá, tá? Vai me trazer essas horas produtivas, que eu vou apenas preencher, vai me trazer essa unidade de medida. E o que eu vou preencher é esse campo aqui de quantidade da área, tá? Qual o serviço lá? Pré-montagem de armação. Então, a armação é em quilo lá no nosso QQP, na nossa CPU. Então, 141 quilos, né? Unidade de medida em quilos. Quantidade de equipes aqui eu vou ter que digitar, tá? Esses dois, né? Essa quantidade de material e a quantidade de equipe. Isso aqui, ó, essa fonte, né, fonte pública, né, ou da empresa, ele já vai me trazer automático na hora que eu colocar lá a tarefa. Vai me trazer também, não vai me trazer, mas ele vai calcular aqui automático essa conversão de horas para minuto, né? Vai me trazer também as horas previstas, né, 12 horas,69, né? E vai me converter isso em dias também. Então ele já vai me dar essa duração. E vai me dar também a produtividade por dia, né? Vai me dar produtividade por dia. O que que esse cara faz por dia baseado em 6 horas produtivas? Tá vendo? Então ele vai me dar isso aí. E aí eu vou fazer o acompanhamento. Depois eu vou começar a controlar, né? Controlar essa produtividade. O que que ele está fazendo por dia? Poxa, se no previsto eu estava para ele fazer com essa equipe lá que eu coloquei, 133 quilos dia, né? Corte, dobra ali e tal. E aí eu vou perguntar para ele, e aí, você fez quanto? Ah, hoje a gente fez tanto. Pô, foi abaixo da média. Desvio. Então amanhã você tem que fazer esse mais esse para poder recuperar. Olha só, tá vendo? Como é bacana? Então a gente vai controlando isso aí, tá? Vai controlando isso aí para a gente não passar da duração. Então ele já vai dar a duração para a gente, quantidade de dias. Que massa, né? Ok? Apenas a gente clicando aqui, né? Porque hoje o que a gente faz? A gente digita isso aqui manualmente. Então um técnico de planejamento digita de um jeito, outro digita de outro. E aí vai, né? E aí vai, vira uma salada mista, né? Todo mundo com pensamento diferente, cabeças diferentes, pensamentos diferentes, então fica complicado numa equipe, né? Mas bacana. Então, esse aí, tá? Esse, voltando para o nosso setup aqui, nosso setup, tá? Desculpa.
Voltando para o nosso setup, esse é o nosso primeiro objetivo, tá? É organizar esse banco de dados, ok? Organizar esse banco de dados, tá? Com essas colunas, tudo, deixar tudo pronto. E o nosso segundo objetivo é personalizar o gancho de controle, que é esse aqui, como uma página de impressão. A princípio, nós estamos usando ele como avanço, né? Não só como página de impressão, mas como criação da EAP, nós estamos utilizando ele também como cálculo de índice ali para ele dar a duração, vocês viram lá na frente, nós estamos utilizando também uma página de impressão, é daqui que a gente imprime para colocar lá em campo, e uma série de coisas, como também controle também do projeto, né? Controle de avanço, né? Aqui que a gente dá o percentual de avanço, né? Faz a atualização pela data de status, dá o avanço no projeto, né? Então é por aqui que a gente faz todo esse controle, tá? Nesse gancho de controle que vocês estão vendo aqui, tá? Então a gente tem que personalizar ele primeiro, né? Eu tenho que personalizar ele nessas cores, né? Então, esse nível aqui, né? Eu posso até colocar aqui, ó. Vamos lá. Nível de estrutura de tópico. Eu sei que nível é esse aqui. Então, primeiro a gente tem que definir nos nossos cronogramas, a gente tem que definir os níveis, né? Tem pessoas, técnico de planejamento que faz com 2 níveis, tem técnico de planejamento que faz com 3, com 4, com 2 níveis e vira uma salada mista, né? Então, o nosso intuito, né? Nosso segundo objetivo aqui, vou abrir para vocês aqui, é esse aqui, ó, pessoal. Ó. Então, no primeiro nível, o que que vai ter lá no primeiro nível, né? Isso aqui nas minhas aulas eu gosto muito de deixar bem explicadinho, tá? Esses detalhes aqui, porque o pessoal que está aprendendo MS Project aí é um dos primeiros tópicos que a pessoa tem que dominar, tá? Então vamos lá. Olha só. No nível 0, né? No nível 0 aqui nós temos, tá? Nesse nível 0 aqui, ó. Vou até centralizar aqui, ok. No nível 0 aqui nós temos o número da SS, ok? O número da SS. E ele é uma tarefa, a tarefa resumo, né, do projeto ali, né? Você pode exibir essa linha 0, se você não tiver aparecendo aí, se não tiver aparecendo no teu cronograma, você pode vir aqui em projetos, deixa eu ver se tem projetos, em projetos, Gantt, é o gráfico de Gantt, tá? De formato, tá? Você pode vir aqui, tá? E aí marcar aqui, ó, deixa eu ver aqui, tarefa resumo, pera aí. Você pode, só um minuto, deixa eu só abrir mais um nível. Beleza, vamos lá. Para explicar para vocês direitinho. Então, quando eu tiro aqui, ó, as tarefas resumo, ele sai todas as tarefas resumo. Mas assim, ó, essa tarefa resumo do projeto, que é essa linha 0. Ó só. Tirei, ela saiu. Né? Tirei aqui, ó, esse chequinho, né? Ela saiu dali. Então, ele fica a partir da linha 1. Mas no nosso setup aqui, a gente está deixando com a linha 0. Muito importante. Então, aqui na 0, tá, pessoal? No nível 0, aqui, ó, nível 0, tarefa, resumo, esqueci de botar aqui, ó, resumo do projeto. Ok, resumo do projeto. O que vem nela? Qual é o dado que vem nela? O número da SS. Em algum lugar aí é falado ordem de serviço, né? OS, né? Chamado ordem de serviço. Em outro lugar é chamado de SS, solicitação de serviço. Em outro lugar é chamado de LS. E aí vai. Liberação de serviço, e aí vai. Então, é aqui que você vai colocar, né, esse número, ok? Já
no nível 1, nós temos aí o escopo do projeto. No escopo do projeto, pessoal, aqui tem a descrição, né, do que vai ser feito nesse projeto. O que que é? É a execução de base civil dos extratores de metais da TR 1080 KS 36. Então, o que que a gente vai executar lá? Nós vamos construir ali bases, né, civis ali para esse extrator de metais que o pessoal vai precisar. Então, eles já entregaram o projeto para a gente, tudo, beleza? Então, esse aqui é no nível 1, ok? Nível 1. E nível 2, pessoal? Nível 2, o que que vai ter no nível 2? No nível 2, nós temos aí as etapas, tá? É interessante nós falarmos isso aqui, ó. Nós temos as etapas do projeto. O que são essas etapas do projeto, tá, pessoal? O que são essas etapas do projeto? As etapas, né, são essas aqui, ó. O início da obra é um marco, por isso que está zero aqui. Ela é uma etapa do projeto, ok? E essa outra segunda etapa aqui, nível 2 também é uma etapa, a mobilização da obra. Então, depois do início da obra, nós temos aí a mobilização da obra, ok? Show de bola. Depois nós temos aí a terceira etapa, que a construção é a base, né? É a base, as bases, né? Então, se a gente vai fazer uma sapata, a sapata ela é construída aí de base, fuste. Então, nós devemos separar isso, tá? Porque a construção talvez não seja de uma só vez, né? Não seja pré-moldada, né? Eles fazem ali para depois chegar lá e só fazer a locação ali, né? Só fazer o içamento ali no local, né? Da cava, né? Mas pode ser separado. É melhor você fazer separado que junto, ok? Se você fizer construção aqui do cronograma separado e é realmente ele chegar e fazer junto, show de bola, você dá 100% ali ao mesmo tempo nos dois, né? Tanto na base e no fuste. Agora, se você fizer ao contrário, aí fica complicado para você dar um avanço, beleza? Fica complicado você dar um avanço. Vamos lá. Depois nós temos aí uma outra que é o fuste, né? Uma outra etapa que é o fuste. Depois da criação e da base do fuste, então 100% nós temos a parte da ferramenta SPDA, né? Dessas bases aí, ok? Depois, no final, nós temos a desmobilização da obra. E aí, no final de tudo, um marco, né? Que é término da obra. Marco. Término da obra, por isso que está zero desse jeito. Zero dia é marco. Ele parece assim. Então, pessoal, essa parte de personalização também, nós temos também personalizar essas cores, tá? Por etapas aqui, tá? É muito importante, tá? Então, assim, o que é marco? Deixo cinza, né? Cor cinza. Isso aqui a gente definiu também em código VBA, tá? Você pode, se você não souber, você pode definir isso aí manualmente. Só que no nosso setup ele vai ser definido com código de VBA, tá? Começou a criar ali, ele já vai definindo para você, primeiro nível, né? A cor também do resumo do projeto, que é o nível 0, o nível 1, a cor do nível 2, do nível 3 e assim sucessivamente. O que é marco, qual é a cor, tá? Tanto da, da cor de fundo dali da linha, né, da célula, como também a cor da fonte. Show de bola. Tá? Então, aqui no vamos para outro nível, tá? A gente está no nível 2, né? Agora vamos para o nível 3, tá? No nível 3, pessoal, tá aqui, ó, nível 3, tá? Nível 3. O que a gente tem? A gente tem as subetapas, né? Eu posso ter dentro dessa etapa, posso ter várias etapas, né? Então, etapa 1, subetapa 1, subetapa 2, eu posso ter várias subetapas, tá? Então, aqui agora a gente vai colocar, tá? Subetapas.
subetapas do projeto. Show de bola, tá? Show de bola. Depois, pessoal, dessas subetapas aí, tá? Né? Eu posso ter subetapa 1, né? Dentro aqui, ó, dessa etapa, né? Mobilização da obra, eu tenho aí as premissas, né? Que vem antes da mobilização dessa obra. Então, aqui dentro eu tenho subetapas, né? As subetapas. Então, subetapas, eu tenho subetapa. Eu tenho subetapa 1, subetapa 2. As subdivisões dela, né? Ok, isso mesmo. E depois eu tenho tarefas, né? Que aí eu já tenho tarefas aqui. Só que essas tarefas aqui são de marcos, né? Que é as premissas, né? Do contrato. As premissas da contratante e premissas da contratada. Muito bom. Tá, então, etapas do projeto aqui, subetapas do projeto. Então aqui, né, aqui a gente já vai ter a parte de aqui a gente vai ter subetapa. Vamos botar subdivisão por enquanto, subdivisão. E aqui eu vou ter tarefas. Ok? Aqui eu vou ter as tarefas. Tá? E, pessoal, a princípio a gente vai estar fazendo, tá? Esse controle aqui. A gente vai estar usando esse gancho de controle para fazer todo esse controle do cronograma, mas mais para frente a gente vai estar querendo fazer ele na parte de orçamento, tá? A gente vai controlar ele na parte, vai fazer o orçamento, né? Dentro do orçamento já vai ter a parte de toda essa parte de controle, né? De preenchimento e acompanhamento que a gente faz aqui no controle de Gantt, a gente vai estar fazendo dentro do uso da tarefa,
tá? Porque lá a gente tem um outro nível aqui, ó, que é o nível 6, tá? Nível 6 que ele parece os recursos, tá? Um nível abaixo aqui. Então isso é muito bacana, muito bacana. Ele já aparece recursos abaixo da tarefa, né? Os recursos atribuídos para essa tarefa, ele aparece lá. E aí isso é muito bom para a gente fazer o controle ali, tá? Então mais para frente a gente vai querer fazer isso, tá? A princípio nós vamos fazer dessa forma aqui até o quinto nível, tá? Beleza? E aí, pessoal, vamos abrir aqui, ó, o próximo nível, tá? Essas subdivisões aqui de subetapas, posso até chamar assim, né? Subdivisão de subetapas. A princípio eu vou chamar dessa forma, tá? Mas vamos ver o que elas vão ser aqui. Ah, porque aqui é premissas, né? Aqui é premissas, então aqui a gente não tem muito bem claro assim. Mas eu tenho isso aí como serviço, né? Olha só, aqui ó. Serviços ou composição, né? Serviço ou composição. Então, ó, por exemplo, mobilização. O que é mobilização? Mobilização é a etapa, esse verde escuro. Esse verde mais claro é a subetapa, tá? Subetapa do projeto. Premissas. E aqui, composição, né? Poderia usar composição ou serviço, um dos dois. E aqui, ó, aqui, como é premissas, né? Vem assim, premissas da contratante, premissas da contratada. Aqui, ó, já chega como serviço, ó, mobilização do canteiro. É um serviço com uma composição ali. E dentro dessa composição a gente tem vários recursos, né? A gente pode usar materiais, pode usar mão de obra, equipamentos e tudo mais, tá? Então, e aqui é a tarefa. Então, assim, aqui pode ser a composição e aqui a tarefa. E dentro da tarefa, os recursos. Então, vem, né? Ele vem de uma forma de hierarquia, né? Uma ordem de hierarquia, ok? Então, para mim, assim, ao meu ver, isso é uma forma bem controlada aí. A gente, uma forma bem organizada de estar controlando isso aí, ok? Então, do que eu vou chamar, né? O que eu vou chamar? Vamos para cá. Então, aqui é etapa. Qual é a etapa? Etapas são as bases, né? Bases. Que é como se fosse local ali. Aqui é como se fosse como se fosse a composição, né? O serviço. Construção, eu acho que é melhor serviço, tá? Construção das bases. E aqui eu vou determinar o local, né? Então, as subetapas, etapa do projeto, a subetapa, que vai ser como se fosse o serviço, e aqui o local. É isso aí. Então, aqui nessas subetapas, eu vou terminar aqui, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó. Serviço, tá? Tá entre parênteses. E aqui eu vou estar colocando, que eu vou estar colocando local.
Então, a base 1, base 2, base 3, base 4, 5, 6, né? Então, esse é determinado local. Depois eu vou achar uma nomenclatura para essa etapa, tá? Mas você entendeu aqui, são a subdivisão da construção, né? Você está dividindo ela para controlar melhor. Se eu não fosse dividir ela aí, eu ia colocar só sapata, né? Mas eu dividi em bases e fuste, ok? Poderia fazer um outro nível aqui como sapata, né? Se não fosse construído só sapata, fosse a sapata e mais uma bacia, né? Bacia de deságue, né? Então seria duas coisas diferentes, né? Duas construções em uma só, né? Em uma só. Então eu ia fazer sapata, né? Dentro dessa sapata poderia dividir a sapata base e o fuste. E dentro do deságue lá, no deságue, né? A gente ia fazer a parte tanto da cava como do filtro, né? Deságue, filtro, e aí, entendeu? Então, subdivisões dessa forma. Interessante. Interessante. Vamos botar aqui de exemplo uma casa, por exemplo. Qual o escopo de construção da casa, né? O escopo de construção da casa, né? Construção da casa 1, ok? Beleza. O que ficaria aqui, né? Nessa parte aqui. Eu colocaria, por exemplo, sala, cozinha, banheiro. O que ficaria? Então aqui é o local. Tem que pensar nisso.